Fala, juventude, saudação de paz. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como começou a minha relação com os livros. Antes de contar para vocês como começou a minha relação com os livros, eu quero mostrar para vocês o livro que eu estou lendo atualmente, que é este clássico da literatura, filosofia clássica, A República de Platão. Ele expõe suas ideias políticas, filosóficas, estéticas, jurídicas. Então, A República de Platão é uma obra-prima de Platão e da filosofia, seja ela clássica e em qualquer outra época. Primeiro vamos começar ali pela escola, né? Como que era o Regis na escola? Na escola eu fui um aluno normal como qualquer outro. Não fui dos melhores, mas também não fui dos piores, com certeza. Eu estou mais, sem demagogia, na classe dos melhores do que dos piores. Eu lembro dos meus primeiros contatos com os livros, que começa ali exatamente na educação básica, né? Que na época a gente chamava de primeira até a quarta série. Como toda criança, quando você recebe, né, a gente ficava ansioso para chegar aquela época de ganhar os livros. Então, quando chegava nessa época, eu lembro muito bem, nitidamente, que eu amava cheirar os livros. Estou procurando um livro didático aqui para dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui este livro de História Global, que é um livro didático. E quem de nós, né, amava, até hoje, cara, até hoje isso aqui pra mim lembra muito a infância. Quem de nós, né, não amávamos cheirar os livros? Só que eu não era aquela criança, aquele adolescente focado nos livros, focado na leitura. Obviamente eu usava apenas para fazer uma pesquisa, para fazer um estudo, a lição de casa. Mas tem um detalhe curioso. Quando eu tinha por volta dos meus 8, 9 anos de idade, eu fiz parte de um grupo de capoeira. Eu lembro que nesse grupo me deram um papel para fazer uma declamação, né? Fazer uma exposição do que era capoeira, do que a capoeira transmitia, passava para as pessoas, qual a origem. E eu lembro que as crianças ao redor não tinham essa coragem de se expor, de falar. E eu fui uma das poucas crianças, na época bem gurizinho, bem pequenininho. Eu fui dessas poucas crianças que conseguiu ler. Mas até então para mim era, obviamente, né, com a mentalidade que eu tinha, não sabia que isso resultaria no futuro. Quando chega em 2000 e nessa época era o que? Era 2000 e acredito que 2005, mais ou menos isso. Quando chega no ano de 2019, eu lembro de ter feito uma apresentação em um colégio e era uma exposição cultural. Eu fui, acredito que o único da minha sala a, de maneira voluntária, também fazer uma declamação sobre o Dia da Mulher. Você percebe a relação com a leitura, né? Ainda que de uma maneira não tão formal, obviamente, o gosto pela leitura mesmo, ele começa em 2020,
que é quando a gente tá ali no início da pandemia do coronavírus. E aí, cara, o mundo parou. E até hoje eu ainda fico imaginando, caramba, nós enfrentamos uma pandemia. Tá, existe a questão das fake news, alguns mitos que surgiram e tal, as discussões, as desavenças, mas independente de como surgiu, do que deu a origem, fato é, o mundo parou. E isso vale ser contado para os nossos filhos futuramente, né? Um período que a gente viveu. E aí depois vem a questão da guerra, né? Da Ucrânia contra a Rússia. Cara, isso chega a ser assustador. Não sei para você, né? Mas para mim isso é muito assustador. Mas voltando, né? Na virada de 2019 para 2020 é onde começa. Mundo parado, as pessoas sem saber o que fazer. E aí eu começo a perceber uma coisa. Eu começo a observar as pessoas, as atitudes de cada indivíduo. Então, nesse ato de observar as características das pessoas, os comportamentos, a forma como elas se expressam, foi que eu vi a necessidade de anotar. E aí eu fui anotando, fiz uma anotação, fiz outra anotação. Aí uma pessoa falava uma palavra que eu não compreendia. E aí eu começava a anotar para fazer a pesquisa. Então eu fui me enchendo de anotações, né? Não podia haver, sabe aquela faixazinha que você vê assim? Pronto, eu me identificava com aquela descrição, começava a anotar, começava a pesquisar. Eu queria entender o significado daquelas palavras, o que queria dizer aquela frase completa. E aí eu fui anotando. Eu comecei a encher uma cadernetinha, né, daquelas que vem no supermercado. E aí as coisas foram avançando. Quando eu me dei conta, eu já tinha 2, 3, 4 cadernos de anotações. E aí aqui já tinha sermões para pregação, já tinha alguns pequenos estudos bíblicos. Foi aí que eu me vi na necessidade de fazer pesquisas mais aprofundadas sobre determinados assuntos, sobre determinados temas. E aí eu tive que recorrer aos livros. Só que quando eu chego diretamente nos livros, aí eu me deparo com histórias, biografias, literaturas. Então tudo isso foi um mundo que eu descobri, que me deixou fascinado. Eu percebi que através daquilo, através do conhecimento, através da leitura, descobrindo um novo mundo, era exatamente neste mundo que eu gostaria de permanecer. E aí o que me fez me apaixonar ainda mais pela leitura foi exatamente essa questão. É que quando eu saía da leitura, para mim, as pessoas estavam em movimentos lentos, monótonos. E parece que as pessoas não saíam do lugar, parece que o intelecto das pessoas não avançava, a conversa não era produtiva. E aí eu me deparei, poxa, aquele que não lê vive baseado no que vê. Quem me acompanha no Instagram sabe que uma vez ou outra eu falo sobre isso. E aqui eu já deixo o meu arroba, tá? Para você que não me segue no Instagram, me segue aqui, tá aparecendo aí na sua tela. Agora eu começo a comprar livros de um determinado assunto, de um determinado tema. A questão da biblioteca, acredito eu que tenha sido depois de ter lido o livro Heróis da Fé. Heróis da Fé é um clássico da literatura cristã. Inclusive eu tenho ele aqui, claro que eu tenho. Foi um dos primeiros livros que eu li, Heróis da Fé. Se você não tem este livro, obviamente eu indico
para que você leia. Eu posso fazer, quem sabe, até um vídeo sobre a minha experiência com esta leitura. E, cara, lendo este livro, eu vi alguns homens que falavam o seguinte: estava em casa e me deparei com a biblioteca do meu pai. Outros dizem: foi na biblioteca do meu pai aonde encontrei o meu lugar. E eu comecei a me interessar, sabe, por essas descrições, por esses detalhes. E eu comecei a olhar à volta e disse: poxa, nunca vi uma biblioteca particular dos meus amigos, dos meus familiares. E aí eu comecei a fazer as pesquisas, né? E eu me apaixonei de verdade, porque, cara, é muito lindo, é muito lindo. E biblioteca para mim não é apenas estética. Claro, ela tem que ser funcional. E eu busco fazer uso da minha biblioteca, dos livros que eu possui, para que isso sirva, sabe, de autoajuda, para autoconhecimento, para benefício próprio. Mas o meu intuito realmente, sinceramente, é ajudar as pessoas com quem eu converso, é auxiliar no que for possível, no que for preciso, é formar uma opinião crítica, é não ser uma pessoa omissa, é não ser escravo de sistemas, mas é de fato buscar o conhecimento, é de fato me aprofundar, é de fato melhorar como cidadão, é de fato melhorar como cristão. E como eu costumo dizer, conhecimento é uma forma de se proteger. Foi então que eu cheguei à conclusão de que eu sou um bibliófilo. Como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, volta aí e assiste o vídeo anterior, onde eu trago características sobre mim, e uma delas é que eu sou bibliófilo. Pois então, foi aí que eu cheguei à conclusão de que eu sou um bibliófilo. Eu digo que o livro, ele é o meu amigo mais íntimo. O livro me escuta, o livro me aconselha. Eu consigo fazer várias viagens sem sair do ambiente em que estou. E claro, os benefícios que ele me traz. Os benefícios, fazendo conselho para você agora, que ele pode trazer para você. Você deve andar com um livro na sua bolsa. Você deve ter um livro como um apoio. O livro, ele é um paliativo, né? Para que você faça uma consulta, para que você tire uma ideia, para que você forme uma opinião. Então hoje eu não consigo passar um dia sem fazer uma leitura. Eu me apego muito ao que disse Leonardo da Vinci: o dia que eu não aprendi foi um dia não vivido. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha curtido. Espero muito que isso tenha te ajudado, que tenha contribuído. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.